Viva! Bom dia, boa tarde, muito boa noite. Sejam bem-vindos a este Conversas com V, é o meu programa online de entrevistas, onde eu tenho procurado trazer pessoas várias para partilharem connosco as suas experiências, as suas visões sobre uma determinada região ou sobre o mundo. Hoje o meu convidado é angolano, chama-se Sérgio Manuel Dundão. Sérgio, viva! Viva, Vitor, obrigado pelo convite. É um prazer. E também confesso que é a primeira vez que estou num podcast, nunca estive, então uma experiência, espero que corra bem, não é? Sérgio, como é que tu te caracterizas como pessoa? Olhando para ti, me parece ser uma pessoa introvertida, muito no seu canto. Como é que tu és como pessoa? É sempre complicado falar de nós mesmos, não é? É sempre uma visão que nós temos da nossa pessoa e depois aquilo que transmitimos para os outros. Sim, no passado eu confundia muito esses dois conceitos, aqui com uma pessoa tímida, aqui com uma pessoa reservada. Eu coloco mais no patamar de uma pessoa reservada, okay. Não propriamente uma pessoa tímida, até porque com a exposição pública, com os comentários, com a participação em esfera pública, era muito complicado estar a me caracterizar nesse conceito de pessoa tímida. Sou uma pessoa mais reservada. Sobretudo a nível pessoal, da vida pessoal, porque o exercício do comentário político ou a crónica são exercícios públicos, da dimensão pública. E então procuro ter essa visão de que falar daquilo que é público, de matérias públicas e preservar a minha vida privada, porque ela não tem muito interesse. Uhum. Ela até pode ter interesse público, mas tu não tens a obrigatoriedade de torná-la pública porque não és um servidor público. Portanto, são coisas muito diferentes. Ou seja, talvez aqui ajudar as pessoas a perceberem aqui esta perspectiva. Essa explicação que dei, por exemplo, o Presidente da República, por exemplo, a Presidente da Assembleia Nacional, por exemplo, os deputados, os juízes, os governadores, são pessoas que têm responsabilidades públicas. E, claro, a vida privada destas pessoas também tem um interesse público. Ok? Eu tenho a obrigação de saber se o meu presidente está doente e se está doente, o que é que ele tem. Portanto, isso tem interesse público, porque é uma pessoa que serve-nos a todos. Queremos saber. Agora, uma pessoa, como é o caso do Sérgio Dundão, apesar de ter uma presença pública, fazer um trabalho de uma grande relevância do ponto de vista nacional, a sua vida privada até tem algum interesse público. Tem filhos, tem mulher, onde é que vive, o que é que faz no seu dia a dia e tudo mais. Pode haver alguém com esse interesse. Mas por não ser um servidor público, ele não tem que prestar esclarecimentos a absolutamente ninguém. Está tudo bem, Orlando? Está tudo bem, obrigado. Orlando é o nosso técnico de serviço aqui. Já agora um abraço bem grande às pessoas que nos acompanham pelo TikTok também, nessa transmissão. Sérgio, quero perceber... Orlando está aqui aplacado, fica-se a mulher. Deixa, não faz mal, Orlando, não te preocupes com este pormenor. Não te preocupes com este cabo aí. Sérgio, é verdade que fazes um trabalho de grande notabilidade. Os políticos conhecem-te todos, não é? Mas a sociedade, exatamente por teres essa vida reservada, pouco conhece do cérebro que nós temos aqui. Este cérebro nasceu em que ano e onde? Nasci em 24 de março de 87. Nasci na maternidade Lucrécia Paim, mas eu normalmente me intitulo do Rangel, porque tão cedo, acredito a partir de um ano de idade, fui viver para o Rangel. Então quando me perguntam onde tu és ou o bairro que te identificas, me identifico como uma pessoa do Rangel. Estudei na escola Pica-Pau. No Pica-Pau. Depois fui estudar para 17 de setembro e quando completei fiz até aqui a quinta classe. Depois da quinta classe os meus pais decidiram que eu deveria vir para Portugal. Então estudei desde o sexto ano aqui em Portugal. Não se diz a classe, então vou utilizar a terminologia que se usa em Portugal. Desde o sexto ano até o mestrado fiz os meus estudos todos em Mas tu és PhD, não é? Eu já... E depois fiz até o mestrado. Depois, em 2014, decidi voltar para Angola. Fiquei em Angola até o ano passado, 2024. E em 2024 candidatei-me a uma bolsa de doutoramento
pela Fundação de Ciência e Tecnologia de Portugal, e foi-me atribuída a bolsa, e nesse exato momento fiz o primeiro ano de doutoramento em Ciência Política e passei. Há duas fases, é complexo, o doutoramento tem duas fases. A primeira fase do doutoramento, nós somos estudantes de doutoramento. Depois do primeiro ano apresentamos o projeto, e quando defendemos o projeto, somos aprovados no projeto, somos candidatos a doutoramento. O que é que isso significa? Que agora tem que submeter a tese de doutoramento. Primeiro ano de doutoramento, sou estudante de doutoramento, eu agora estou na fase de candidato a doutoramento, o que significa que passei o primeiro ano, e do ponto de vista da classificação acadêmica, eu tenho estudos avançados em ciência política. Já não sou mestre apenas, tenho estudos avançados em ciência política, que é um diploma onde é validada as tuas notas, sobretudo as disciplinas que tu frequentaste, e nessa condição em que eu estou, agora tenho 3 anos para apresentar uma tese de doutoramento em ciência política, que é em ciência política, mas é uma ciência política multidisciplinar, porque eu estudo aqui antropologia, literatura, elementos de linguística, elementos de ciência política, ou seja, não é uma tese, se formos assim dizer, não é uma tese clássica da ciência política tal e qual. Esta é uma conversa, e já aproveito para pedir a quem está a acompanhar que subscreva o canal, passe a seguir, porque esta é uma conversa mesmo de elevação. Eu trago aqui uma pessoa que pensa país de forma transversal, no verdadeiro sentido da palavra, tem escrito, tem investigado muito sobre vários temas. Vamos falar sobre os partidos da oposição, vamos falar sobre o MPLA, vamos falar sobre as eleições, vamos falar sobre a sociedade de uma maneira geral, porque têm sido essas as matérias de estudo do Sérgio Manuel Dundão, um investigador que está aqui também em Portugal. Sérgio, podias ter tornado um jurista, podias ter tornado num político, porque os políticos querem-te muito na política. Tu és aquele Messi disputado por todos os clubes. Por que é que não enverdaste por um desses caminhos? É uma boa questão, mas o interessante é que os cientistas políticos, nós temos poucos cientistas políticos a fazer política, que é uma coisa interessante. O cientista político mais conhecido que fez política é o Obama. O Obama é formado em ciência política, porque o modelo americano, primeiro tens uma licenciatura numa área e depois faz o curso de Direito. O Obama é licenciado em ciência política e depois fez o curso de Direito. O Obama possivelmente é o cientista político mais conhecido. Em Itália, por exemplo, tem muitos cientistas políticos. Estou a me lembrar aqui do Pasquino também, que foi senador, porque o modelo italiano há convites, não é só eleições dos senadores. Também alguns cientistas políticos italianos que efetivamente fazem política, mas não é muito típico. Esse é o primeiro aspecto. Eu venho de uma família onde a política é muito presente. A minha mãe milita, só para termos uma ideia. Eu aprendi muito, ganhei o gosto de política pela minha mãe. Minha mãe sempre teve um gosto particular pela política, mas ela nunca concordou que eu fizesse o curso de ciência política. Quando eu informei a minha mãe que queria fazer o curso de ciência política, ela me desaconselhou. Mas por que política quando poderias fazer economia, como poderias fazer direito? Mas na altura eu tomei essa decisão numa conversa com uma professora. Eu queria primeiro ser jornalista, depois descartei, queria ser historiador. Achei que a história não era o meu caminho, porque eu só gostava da componente da história contemporânea. A história contemporânea, como diz o historiador, é a história jornalística, porque ainda não tem muito tempo. Há essa crítica. Os historiadores mas contemporâneos... não te livraste, porque eu escrevo, estás nos jornais e tudo mais, e a toda hora. Orlando, seja aquele texto A Oposição da Oposição em Angola que nós lemos há dias, foi ele que escreveu. A Crónica das Crónicas, pois. Isso, o que o Vítor está a dizer é verdade. Tudo isso acabei por fazer por outros caminhos e não cumpri efetivamente o que eu queria. E então, no 12º, na altura em que nós temos que estar a discutir o nosso futuro, encontrei uma professora que é a Anabela Guerreiro, minha diretora de turma, professora de História, e olhou para mim e disse: mas por que é que não tentas fazer o curso de Ciência Política? Eu perguntei: que curso é esse? Ela me disse: olha, vai pesquisar. Tudo que eu também não quero que tu faças. Vais pesquisar, vais entender. Mas ela me deu um segundo conselho: tu só podes estudar na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Pelas tuas características, se for escolher uma outra escola, não vais ter um ambiente propício para o teu desenvolvimento, para o teu crescimento. E é isso que me parece que falta muito na nossa sociedade, é estas pessoas, estes professores terem esta capacidade de perceber a tendência e depois, claro, termos mercado, podemos assim, para absorver as pessoas e direcioná-las, não é? Porque eu também vou contar uma coisa rápida aí, antes de continuares a tua resposta. A mim, em 2002, eu quis estudar e vieram-me oferecer uma bolsa de economia. Eu não sei nada de economia. Para quê? É bolsa.
Pelo dinheiro talvez até iria fazer, mas eu não neguei, eu não quis fazer aquilo. Eu quis comunicação social porque era aquilo que eu me conhecia, mas há muitas pessoas que não se conhecem. E pela oportunidade se calhar fariam, não é? Sim, sim. E há umas que até podiam dar certo, mas é tudo muito relativo. Mas no teu caso... O meu caso foi essa professora que marcou, de fato, o meu percurso do ponto de vista da ciência política. Eu não me arrependo. Porque, E ainda bem que a professora fez isso. Fez, porque eu já tinha paixão pela política, mas eu não sabia... Nós, cientistas políticos, todos temos paixão por política e gostamos de política. Isso não é inegável. O vosso alimento, não é? O nosso alimento. Só que quando estudas ciência política, perdes a paixão por fazer política. Ou então porquê? É porque tu... Descobres a podridão da política? As contradições, as contradições efetivamente com o político. E o como ser político é muito difícil. Como ser político e tomar decisões sobre a vida dos outros é muito difícil. Independentemente da geografia? Independentemente da geografia. Porque o político tem que lidar com questões que é do poder. E uma coisa, e um aspecto que na ciência política nós temos hoje a noção é separar a moral da política. E quando nós separamos a moral da política, estamos a dar margem para o político tomar decisões que até do ponto de vista da sociedade é imoral. Decidir sobre a guerra e a paz, nem toda a gente tem essa capacidade. Imaginemos, o Vítor tem que decidir se o teu país entra em guerra, que significa guerra. Há jovens mortos. E essa decisão tu tens que tomar por si só. Por mais que sejam todos assessores, o político tem que assumir isso. E um cientista político tem noção de que no exercício da política vai ter que assumir ou tomar decisões que são muito complexas. Quer dizer, ele não vai ter que engolir o sapo, ele engole já a jiboia toda, não é? As negociações, por exemplo, de bastidores, em que tu tens que dizer uma coisa à comunicação social e estás a negociar uma outra coisa. Ou seja, há aqui situações, do ponto de vista... Quando o cientista Quer dizer, esta coisa de moral não funciona. Não funciona do ponto de vista... Porque a ciência política te coloca com situações concretas. E isto, um jovem que gosta muito de política começa a dizer: eu gosto muito da política idealizada, não gosto da política concreta, da política de tomar decisões. E muitas das vezes, quando nós temos a noção, por isso é que eu digo, é muito bom ser político sem conhecer a ciência política. Ser político conhecendo a ciência política é muito complexo. Há pessoas que optam por esse caminho e é possível. O que é que muitas das vezes nós, cientistas políticos, conseguimos estar na política? Ficando nos bastidores como assessores, ou seja, podemos assessorar, por exemplo, os partidos, podemos estar a trabalhar sobre o sistema eleitoral, o sistema do governo. Nós não somos o ator principal, estamos nos bastidores. Mas nem isso o Sérgio quis fazer para nenhum dos partidos em Angola, pelo menos até onde eu sei, não é? Não é que eu não... Mas faz de forma indireta? Não é o exercício... Em primeiro lugar, quando cheguei em Angola, em 2014, eu me tornei logo professor. E tinha logo a noção de que a militância também partidária nunca foi um encanto, porque existe nos partidos políticos. Mas nunca foi um encanto por causa da realidade angolana ou porque realmente é aquilo que você descobriu enquanto cientista político, porque o Sérgio não estava em condições de aceitar contradições dentro de si com relação àquilo que é a visão da sociedade? Isso também é importante, mas se o Vítor essa resposta, às vezes, para um cientista político é muito complexa. Não é complexa, para nós é muito simples, porque por exemplo, entrar num partido político significa aceitar, por exemplo, a disciplina partidária. A disciplina partidária é tomar decisões contra a tua própria consciência. Nós sabemos disso, não há possibilidade do partido, e nós sabemos isso, os partidos são instrumentos para a captura do poder. E eles querem uma organização que os militantes obedeçam a determinados estatutos, ordens. Mas essa obediência cega? Do ponto de vista... A questão que o Vítor me coloca é interessante. Para não ter conflito futuro, porque não quero ser disciplinado, não vou entrar. Ou seja, porque se eu quero ter a minha visão crítica e quero continuar a ser um ser pensante livre, entrar num partido político para discordar dos militantes é criar conflitos futuros para a tua própria vida. Nós temos essa noção de que os partidos são máquinas de captura de poder e nós chamamos a lógica da ação coletiva. Tem incentivos. Isso está estudado. Não funciona. Não um partido que está no poder ou que pretende conquistar o poder tem instrumento de captura, tem instrumento de coação, tem instrumento de condicionamento dos seus próprios militantes, seja o da base, seja o do topo. Porque, por exemplo, um militante do topo que não está a obedecer a determinado líder
nenhum futuro líder vai aceitar nomeá-lo, porque sabe que é um potencial conflito. Ou seja, e sobretudo, essas questões todas, nós cientistas temos noção das complexidades, dos incentivos, dos problemas morais, éticos que a política nos levanta, levam com que muita gente não faz. E tínhamos uma coisa, nós quando entramos na faculdade, os veteranos do curso nos explicaram: aprender para nunca fazer, porque vocês aprendem tanto isso e depois vamos fazer. Isso é um bocadinho aquela perspectiva de Maquiavel? Não é tanto, porque eu vou dizer... Ou aquilo que tem as 40 leis de poder e tudo mais? Não é tanto essa questão, porque do ponto de vista... Vou dar um exemplo prático ou simples ao Vítor. Eu digo sempre que as pessoas que quando votam não devem ter consciência do voto. As pessoas acham isso uma coisa estranha. Mas por que não tens de ter consciência do voto? Quem vota em Luanda, vou dar um exemplo prático, eu tenho essa noção. Mas vamos falar de eleições daqui a bocadinho. Mas Vitor, só para dar a resposta... Vou dar só essa noção. Eu sou cientista político, eu sei o meu peso do voto, eu sei quando voto em Luanda, quanto é que custa o meu peso do voto. Eu tenho noção disso. Eu tenho baixo incentivo para votar em Luanda, porque, por exemplo, um voto em Luanda... um voto no Bengo equivale a 6 eleitores em Luanda. Eu tenho noção disso, mas quem vota em Luanda não tem noção. Eu estou a participar consciente. Há pessoas que participam sem ter essa consciência. O Vítor para ter noção. Eu tenho essa consciência dessas situações. Caros amigos internautas que me seguem agora aqui pelo TikTok, pelo Face, pelo Instagram, pelo YouTube e tudo mais, eu tenho um objetivo. O objetivo é chegar a 1 milhão de seguidores no Facebook, na minha fanpage. Sigam-me, por favor. E quero chegar, até dezembro, quero chegar a 50 mil subscritos no YouTube, até também dezembro. Por favor, sigam. E eu estou a conversar com o Sérgio Manuel Dundão, tem 38 anos, é cientista político, é investigador. Ele é das poucas pessoas, sobretudo da sua geração, que conhece esse espectro político e eleitoral como ninguém. E, portanto, nesta conversa, que se quer muito pedagógica, muito didática, muito real, trazer aqui a realidade, para educarmos as pessoas, né, neste formato alternativo, porque pessoas como o Sérgio e outras têm sempre um sentido muito mais real e crítico. São pessoas que não vão à televisão dar entrevista, vocês não nos querem na televisão, então venham para aqui no meu podcast para falar dessas coisas todas. Quero convidar a seguir, já agora, Sérgio, voltando então a esta questão de que o cientista político raríssimas vezes acaba por ir para a política, ou pelo menos na nossa realidade são poucos. Eu pergunto, Sérgio, qual é a avaliação que você faz do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, daquilo que está a acontecer na política angolana hoje em dia? Isso, primeira coisa, o cientista político não avalia moralmente os atores políticos. Nós avaliamos com 2 critérios, eficiência e eficácia do exercício do poder. Isso são porque o conceito de moralidade, nós cientistas políticos sabemos que não devemos adotar. Porque uma decisão moral, do ponto de vista, por exemplo, a questão da guerra, se devemos fazer guerra ou não. Uhum. Do ponto de vista moral, todos nós respondemos não. Mas há situações que a guerra é o elemento para evitar, por exemplo, o massacre. Uhum. Ou, por exemplo, tivemos o caso do Ruanda, e hoje há um conceito que é guerra justificada. O que é que significa? Quando um presidente ou está a matar a sua população, os atores vizinhos não podem permitir. Uhum. E nós temos que usar a guerra, e no exercício da guerra, esse ator vai causar dano, ou seja, vai evitar uma tragédia, mas também vai provocar maior dano. Ou, por exemplo, nós estamos agora com um problema que é a questão de Gaza, Ucrânia, em que mas que já foi o Iraque, já foi a Líbia, o Afeganistão. Em que a sociedade civil se mobiliza de 2 formas, do ponto de vista da condenação dos atos, porque são atos que põem em causa, sobretudo, vítimas civis, e sobretudo porque nós olhamos a sociedade como um conjunto, nós somos uma sociedade humana, e então o valor máximo que nós temos é a vida. Uhum. E para isso, o que eu digo, Vítor, o mais importante é olhar para 2 aspectos. Quais são? O programa, o que é que um polícia se propôs a fazer e os seus resultados. Se efetivamente nesse programa, ou se esse programa está a ser cumprido, esse é o primeiro aspecto. Há pessoas que avaliam quantitativamente o cumprimento da agenda programática. Nós em Angola não temos esse tipo de estudo, mas em Portugal existe. Mas mesmo que tenhamos esse estudo, até que ponto é que isto vai ser compreendido por uma sociedade que maioritariamente tem baixo nível de escolaridade ou não tem escolaridade nenhuma? Mas o Vítor tem um outro elemento, que são os indicadores económicos.
e que muitas das vezes indicadores econômicos de bem-estar. Nós aí podemos dizer se efetivamente o país evoluiu para um bem-estar e os indicadores econômicos estão a cumprir ou não. E aqui eu não estou a avaliar quantitativamente, ou seja, o Vitor, objetivamente eu consigo dizer claro que o político... Mas depois é este programa que é sufragado ou não pelos eleitores. Mas aqui eu estou a olhar para elementos concretos. Eu posso avaliar um político com elementos concretos e não estar a dizer se ele é boa pessoa. Porque um mau político, uma pessoa mesmo, no trato pessoal, ser arrogante, pode, no ponto de vista do exercício político, ser um excelente político. Nós podemos ter essa contradição. Pessoas mais do ponto de vista pessoal, em que eu digo, eu não gostaria de ter essa pessoa como amigo, eu não gostaria de ter esse como familiar. Mas do ponto de vista de programa, projetos e resultados, aí ele convence as pessoas. Convence as pessoas. Talvez aqui possamos trazer aqui um exemplo, Sérgio. Fala-se que a China tem um partido popular como tem. Mas do ponto de vista de Estado, do ponto de vista de satisfação social, escola, habitação, transporte, eletricidade, saúde, são coisas altamente garantidas. Ora, pode-se condenar o partido político em algumas coisas que se diz do ponto de vista de liberdade dos cidadãos, mas do ponto de vista de eficiência administrativa e resultados para a população é eficiente. Nós não temos isso. Isso é que é a grande questão que às vezes em Angola nós confundimos muitas das vezes. É que nós temos a visão da democracia do ponto de vista da moralidade e não da sua própria eficiência. O que o Vitor acabou por dizer, por exemplo, Singapura, China, são regimes altamente eficientes e eficazes naquilo que é o programa de governação. Sim. Do ponto de vista do regime, nós temos uma visão crítica, ou as pessoas têm uma visão crítica. Eu não tenho, eu não tenho essa visão crítica. Porque de ditaduras, e autocracias e essas coisas. Porque o que é importante aqui, e em Angola a grande discussão que às vezes deveria ser feita, e abertamente, é se nós queremos um regime democrático e que pode às vezes ser incompetente, ou queremos um regime competente mesmo que não seja democrático. O que é melhor para si? Aí é que é a grande pergunta que se deve colocar à população. E sinto hoje que o debate está, nós queremos um governo que nos permita ter escola, ter estrada, ter condições de saúde. As pessoas estão muito mais preocupadas por resultado da governação do que propriamente por resultado do regime. O que muitos autores defendem é que os dois seriam o ideal. Democracia... Mas olhando para a realidade angolana, parece que não tem um nem outro. É isso é que é o grande problema. O nosso grande problema é este, é que nem temos nenhum nem outro. Isso é um país especial, porque o MPLA fala muito em ser especial, não é? O povo especial, então é um país especial. Não, isso é que é o grande problema. O grande problema da Angola não é tanto se tens um regime democrático ou não um regime democrático, é que tens um regime que não é democrático e também tens uma governação que não tem apresentado os resultados do ponto de vista da eficiência ou da eficácia. Agora, como é que nós podemos compreender este exercício político em que 50 anos depois os mesmos atores praticamente conseguem a eficiência de regredir em vários paralelos quando deviam avançar e têm tudo para avançar? O que é que se compreende? O que é que se pode depreender aqui desta falta de resultados? Eu quando regressei em 2014 a Angola, a primeira coisa é que quando conversava com os meus amigos, nós temos um problema não tanto econômico, mas de político. Porque nós nunca conseguimos ter um diálogo amplo, um diálogo amplo, um consenso nacional das agendas de consenso. O que é uma agenda de consenso, a meu ver? Por exemplo, na educação. Nós temos que ter uma agenda de consenso de transformar a educação como base metas? Com metas, claro. Mas isso não é um programa de um governo. É de quem lá estiver. É de um país. Ou seja, é uma agenda que envolve o partido no poder, os partidos da oposição, a sociedade civil. Nós temos uma ideia, discutimos um modelo educacional e todos os atores da sociedade adotarem aquilo como vamos dizer assim, um elemento para a mudança futura. Venha quem vier, ou seja, podemos compreender assim, Sérgio, imagina, concordamos nós que esteja eu ou o Sérgio a governar, o objetivo é de nós termos a cada ano ultrapassamos 10% de isso e aquilo e aquilo e aquilo. E o Vitor, nessa agenda de consenso, criar um observatório técnico que fiscaliza. Fiscaliza, e não precisa ser do partido A, B ou C, mas pode ter elementos do partido que está no poder, elementos da oposição, sociedade civil. Porque eu sinto que aqui, isso não é uma questão partidária, é uma questão de país. Nós não podemos ter um país com níveis educacionais baixos, com miúdos a não irem à escola, e achamos que assim o mais importante é construir democracia. Podemos ter uma democracia
com pessoas sem grau de formação ideal e a participação política ser sempre manipulada. Ou seja, temos que ter também cuidado com os processos democráticos, têm que ter também condições de participação. Sérgio, isto é execuível num país em que tem o Estado todo quase partidarizado? O quase aqui é mesmo já só para trazer o quase, porque parece ele estar completamente partidarizado. Eu sinto, Essa agenda de consenso é possível? eu sinto que a realidade é muito... Sem haver alternância política? Eu sei que a realidade angolana vai impor. Os atores políticos mais cedo ou mais tarde chegam à agenda de consenso. Porque há pressões que não dependem de um ator político. Há muita juventude. Nós temos uma taxa de natalidade muito alta e nós precisamos de transformar o país se nós queremos chegar a 50 anos possíveis. Ou seja, nós estamos a comemorar a independência, os 50 anos de independência, vamos dia 11 de novembro, mas eu sinto que nós não discutimos o futuro. Nós estamos a olhar muito para o passado. E eu sinto que nós estamos a perder uma oportunidade de discutir o futuro. E o futuro temos que fixar. Eu, para mim, acho que educação é a base. Sim. Saúde. São dois elementos... Mas, Sérgio, isso qualquer pessoa normal acha que sim. Por que acha que em Angola não acontece? Por que não se discute isso? Porque os atores políticos angolanos estão a olhar muito para a dimensão... Mas os atores quem? Quem governa ou quem está na oposição? O ator, a primeira responsabilidade é quem está. Quem tem maior grau de responsabilidade é quem está no governo. Pronto. Isso, como cientista político, isso é inegável. Quem tem o poder decisório inicial é quem está no governo. E a seguir, os outros elementos que têm participação política no Parlamento. Eu não posso dizer todos os partidos da oposição. O meu grau de responsabilidade é quem está no governo, a seguir os partidos que têm representação parlamentar, e os partidos que não têm representação parlamentar não podem ser tão responsabilizados como os outros que têm possibilidade de participação. Mas nós costumamos ouvir, por exemplo, ainda há dias vimos ali um cidadão num discurso do partido dizer que a culpa dos problemas hoje que nós temos é a oposição, a UNITA, por acaso, que partiu as pontes, quebrou as estradas, queima os carros quando há manifestações, queima isso e aquilo, ou seja, atribuir a culpa ao passado e a um partido político concreto, a UNITA, pela falta de resultados. Isso é olhar muito para o passado. Por que isso acontece? Para mim, é muito complicado analisar a política a partir da perspectiva do militante. O militante condiciona muito, o militante olha muito a política como uma questão de quem ganha e quem perde. E por isso é que eu evito. A sociedade angolana tem muito essa cultura de não separar as coisas. Não separar as coisas e o militante achar que tem que sempre defender o seu próprio partido e fazer uma crítica construtiva ao seu próprio partido, sente que está a trair a causa. Eu acho que não. Um militante pode efetivamente reconhecer que o partido não esteve bem em determinada matéria e que o melhor que o partido tem a fazer é refletir e apresentar uma proposta futura. Eu sinto que nós... Mas Sérgio, o MPLA nunca conseguiu reconhecer os seus erros, as suas falhas. É normal. Em política, aquilo que você esteve a dizer de que moral e às vezes eu posso pensar uma coisa e fazer outra, e estar a negociar uma coisa e estar a dizer outra. Como compreender alguém que todo mundo está a ver que aquilo está falhado e eles nunca reconheceram as suas falhas? Eu aí posso responder ao Vítor, porque o Vítor está à espera que o ator político diga que eu errei. Isso dificilmente o ator político assume esse erro publicamente. É aquela visão, mas se nós reconhecemos o erro, estamos a apresentar um lado fraco. Mas há indicadores para ver que o MPLA tem problemas na governação. Por exemplo, se o Vítor acompanhou a quantidade de remodelações ministeriais que o presidente faz. Um partido... Isso é um indicador de instabilidade. Eu, como cientista político, vou dizer, não está a correr bem, porque se estivesse a correr bem, tu não vais mexer, não vais tirar um jogador titular... Exonera no meio... Isso demonstra, isso é um elemento... Numerando mortos, exonerando mortos também, né? Isso, o número de nomeações que o presidente, exonerações, nomeações que o presidente faz... Quer dizer, um governador ou um ministro estar em menos de um ano e pouco num cargo e trocar de ministros 2, 3 vezes em pouco tempo... Isso é um indicador de que algo não está... Há uma crise. É um indicador de que algo não está a correr bem. Porque a mesma coisa que o Vítor, vamos aqui dar o exemplo de futebol, uma equipa, um 11 que está sempre a ganhar, dificilmente fica a substituir os jogadores. O treinador mexe na equipa quando sente que aquele jogador não está a cumprir com uma determinada tarefa. Isso é um indicador de que não está sempre a correr bem. Isso é um primeiro elemento. Depois outro elemento também são os discursos, não só os próprios discursos em que o presidente, quando vai a uma determinada província, diz ele próprio está a fazer um discurso contra um governador que mereceu a sua própria confiança. Esses são elementos, não daquele elemento de esperar o militante. Eu, como cientista político, separando muitas das vezes aquilo que é a performance e aquilo que são elementos quantitativos. Elementos que eu possa dizer, a instabilidade, porque um governo tem maioria parlamentar
em que o presidente não está a sofrer uma pressão parlamentar, porque o orçamento, tem que negociar o orçamento, as mexidas mostram uma certa instabilidade. Essa instabilidade quer dizer que o presidente não está sequer satisfeito com seus auxiliares. Sérgio, mais uma pergunta relativamente ao MPLA e depois vamos também tentar perceber a oposição, porque estamos a falar de política, é verdade que o MPLA é responsável de tudo, quase tudo que nós temos em vida, porque está governado há 50 anos. E a primeira minha pergunta, quando falamos nessa questão política, era que avaliação é que você estaria a fazer da atual classe política, era na generalidade, mas eu pergunto, o MPLA está muito desgastado, o que é que pode sobrar do MPLA havendo alternância política? Porque muita gente diz que não, o país não está em condições de registar uma alternância política. Eu acho que a ideia de que o futuro de um país está determinado, não está, essas terminologias muito fechadas, do ponto de vista político não faz sentido, porque a mesma coisa às vezes quando um país passa de um regime autoritário para uma democracia, nunca ninguém estamos à espera, as coisas às vezes a dinâmica social determina o futuro. Nós não temos a certeza quando é que isso vai acontecer, nem podemos dizer que o país está ou não preparado. As revoluções, por exemplo... Ou que vai ser melhor ou pior. A história nos ensina que as revoluções não são anunciadas. A revolução acontece, depois nós tentamos compreender os fatores que levaram à revolução. Nós não antecipamos a revolução, não dizemos... Nem o impacto que ela terá. Nós não temos essa certeza. Por isso é sempre muito dinâmico. Essa dizer que o país está preparado para a alternância, não está preparado. Eu percebo na retórica política, como cientista político, não encontro validação histórica, nem elementos para dizer que não está. O que eu sinto, efetivamente, como cientista político... Mas não havendo alternância política e continuando como estamos, por exemplo, espreitando para 2022, vamos supor que o MPLA volta, possa vir a ganhar e não sei o quê, ele tem uma estrutura muito forte. Como é que fica a sociedade perante isso? A sociedade que está exausta e ansiosa por resultados de um partido que não tem. Eu sinto que a sociedade angolana está a atravessar aquilo que eu acho que é das coisas mais complexas, mesmo como cientista político, que é, nós debatemos muito poder político, discutimos pouco política, no verdadeiro sentido do termo. O que é poder político? Quem está no poder, quem vai lá chegar? E muitas das vezes nós não conhecemos, por exemplo, os elementos, isso é transversal, não é só o MPLA, nós não conhecemos o pensamento dos atores políticos angolanos, não escrevem, não divulgam aquilo que pretendem fazer no futuro. Há um vazio. Nós ouvimos discursos políticos, discursos programados, mas nós não conhecemos o pensamento profundo desse ator político. O que é que eles pensam do Estado? O que é que eles pensam da educação? Quais são as suas utopias? Nós não conhecemos os nossos atores políticos. Nós conhecemos o político já no exercício da sua função, às vezes quando é nomeado. Nós temos uma ausência de pensamento político. Talvez o nosso melhor momento histórico foi os pais da independência, que Mário Pinto Andrade tinha um pensamento, havia atores políticos que tinham pensamento. E acho que nós temos uma crise de pensamento político. Nós temos muitos políticos e um empobrecimento do pensamento político. Mas esse empobrecimento do pensamento político é o reflexo exatamente da qualidade dos políticos que se tem hoje, e isso também reflete exatamente no tipo de país que nós temos hoje? Também, porque eu posso não concordar com um partido, mas considerar que aquele ator político daquele partido tem um pensamento estratégico, tem um sonho, tem um horizonte. Mas nós sentimos a alternância. Eu considero normal e normalíssimo esse discurso, mas eu sinto que nós temos uma ausência de pensamento político. Eu não conheço os atores políticos do ponto de vista... não escrevem muito, não apresentam-se, e quando apresentam, às vezes como líder. Ou seja, também quem não lê, tendencialmente não escreve. Não é? Quem não lê, tendencialmente não escreve. É preciso ler para escrever. Eventualmente, não vai argumentar como se não vai à lavra. Como é que você vai colher uma coisa que você não semeia? Mas Vítor, podemos, por exemplo, ter o caso de muitos políticos que estão hoje. Mas há muita gente boa, muita gente capaz, não é todo mundo. Nós temos até isso até contraditório do ponto de vista dos indicadores que nós usamos, que nós utilizamos na ciência política. Por exemplo, do ponto de vista da formação, nós temos hoje mais políticos, por exemplo, nível ministerial, com formação que tínhamos no passado. Então não escrevem por quê? Pois, essa é que é a grande questão. O que é que nós podemos depreender dessa ausência de pensamento político, mas de uma classe que tem mais formação do que os anteriores ministros? Não, mas agora é exatamente outro ponto, que é, tem mais formação e tem menos resultados positivos. Isso é interessante. Malta, gente que segue... Isso está a passar agora também, estou em direto no TikTok, mas é verdade que esta entrevista que nós estamos aqui a gravar, esse podcast Conversas com V, ela vai ser exclusiva no YouTube na segunda-feira. Portanto,
Segunda-feira, dia quê? Hoje é dia... É dia 13. Dia 13. Ok? Portanto, subscrevam para receber a notificação, porque essa é uma conversa muito interessante com o cientista político, investigador dos mais respeitados da nossa sociedade angolana. É verdade, este não tem, até cuidado, é fininho, é magrinho, que nem eu também, tipo, não come, olha... Mas tem um cérebro. Se tivesse um bunda grande, se tivesse a falar aqui de promiscuidade, eventualmente teríamos aqui milhares de pessoas a escrever. Mas, como eu tenho dito muitas vezes, não é a audiência, é o conteúdo. Ok? Bom, Sérgio, falemos da oposição. Você há dias escreveu um texto sobre a oposição, na oposição ou da oposição, em que você fala sobre os partidos, ao invés de terem uma perspectiva de luta mais convincente, melhor agregada, parece que vão lutando entre si e depois o MPLA começa a pôr todo mundo no papo. Sim, escrevi isso e já recebi... No Jornal Económico foi? Já recebi de tudo. Ou quem mandou escrever, ele é militante do MPLA camuflado. Ah, porque isso é interessante, não é? Quando você fala mal do MPLA, é da UNITA. Você fala mal da UNITA ou de toda a oposição, não, esta aqui o MPLA que lhe mandou escrever e tudo mais. Que é um texto... Isso é incrível, não é? É incrível, que é um texto perigoso, que só me faltaram... até que não tenham consciência, possivelmente, daquilo que eu estou a escrever. Isso é ossos do ofício. Eu não me sinto nem diminuído, nem vangloriado, nem atacado por isso. Eu acho que quem escreve sujeita-se a esse tipo de exercício, a esse tipo de comentários. Não fazer que sou vítima. Só espero que não me chamem que sou burro, né? Porque aí me sentiria muito ofendido. E sobretudo meus professores que andaram a me formar iriam sentir-se atacados. Não, um inteligente que leu aquele texto, pessoa que tem alguma lógica, algum sentido e reconhecimento, saberá logo que aquilo é um inteligente que fez. Portanto, eventualmente, aqui a conotação de capacidade é do lado oposto e não, na verdade, do lado de quem escreve. O que eu sinto sobre o texto, aquilo primeiro é um texto de opinião, e o texto de opinião tem por regra, e tento evitar, é sempre um conselho, de citar outros autores. Aquilo não é uma inovação, não é um texto inovador, é uma crítica que é feita às oposições em África, é transversal o processo africano. Está no Jornal Económico, edição dia 3, não é? Sim. 3 de outubro, leiam esse texto. Ou então procurem no Crónicas da Crónicas, a Crónica das Crónicas da semana passada, de quarta-feira, que eu li o texto do Dundão. E há uma situação que é transversal a muitos países africanos por vários fatores, não é só o fator étnico, que muitos partidos em África surgem com uma base étnica e são sempre fragmentados pela sua base étnica. Muitos partidos surgem por dissidência também da oposição, a oposição começa a desfazer-se e a criar mais partidos. Outros partidos surgem por incentivos do próprio partido no poder, que cria mais partido para fragmentar o sistema. E um quinto fator, às vezes, é também um fator de não reconhecimento. Surgem novos partidos porque os novos atores políticos, os jovens, não se reconhecem no sistema partidário. Só que essas 4 frentes têm um problema, é que normalmente não conseguem fazer oposição unificada e criam uma certa guerrilha na realidade africana. Isso torna muito mais vantajoso quem está no poder, porque quem está no poder já tem incentivos econômicos, tem capacidade, como o Vitor bem diz, e nós conhecemos a nossa realidade. Nós precisaríamos, do ponto de vista para forçar a alternância, uma frente comum. Se não existe uma frente, existe automaticamente, se o Vitor tem 5 possibilidades de escolha, vai ter que fragmentar. Não vai ter como toda a gente escolher apenas um partido. E a fragmentação, nós conhecemos, a fragmentação do voto, a dispersão do voto, tem sido muito mais favorável a quem está no poder, do que quem está na oposição. O que eu escrevi somente isso, ou seja, traduzindo aquilo que são textos clássicos que estudam a oposição em África, é que dizem que a melhor solução, quando está numa frente de oposição, ou quem está na oposição, é criar uma frente única. Por isso é que nós vemos sempre em Angola, todos os anos que haverão eleições, em véspera de eleições, surgem como cogumelos partidos políticos. Porque isso é uma técnica. Agora, realmente aconteceu algumas vezes. Será que isso vai vingar e ajudará mesmo o próprio partido? Porque as pessoas já sabem, nasceu um partido à véspera das eleições. Não, isso é mais uma couve do MPLA. E, portanto, não é para confiar a esta malta, porque é um grupozinho, nem consegue fazer uma campanha, nem consegue fazer um comício com
com meia dúzia de pessoas e já vem aqui com o partido político de repente. Vitor, antes de responder essa questão, e voltando àquilo que eu estava a explicar, se o Vitor, por exemplo, se as pessoas têm, por exemplo, a noção de como é que aconteceu as diretas já no Brasil, criou-se uma frente para derrubar a oposição. Isso está, ou seja, é só para dizer às pessoas que vão ler o texto. Não é em Angola. Esse é nos processos de transição, os cientistas políticos dizem que tem que criar uma frente pró-democrática contra um regime não democrático. E eles chamam uma frente. Não significa que depois de obtido o objetivo da democratização, do reforço democrático, que os partidos depois não vão criar depois outros partidos e tudo mais. Mas a ideia que se tem na ciência política, a fragmentação da oposição não favorece transições democráticas. Mas Angola já experimentou uma inovação, que era trazer o FPU, por exemplo, que agora tem um problema com o Bloco Democrático, não é? Qual é o desenho? O que é que você recomenda para o país e tanto para o Bloco Democrático, para a UNITA? Qual é o cenário que vai acontecer possível? Agora, olhando para a realidade angolana, há aqui várias complexidades e várias dificuldades. Nós em Angola, por exemplo, temos que olhar para a lei das eleições. Porque a lei das eleições diz, a nossa lei de candidatura, diz que o Bloco Democrático tem um problema. Não pode passar 2 pleitos sem concorrer, senão vai existir extinção. O que significa que o Bloco Democrático está obrigado ou concorre sozinho ou uma coligação formal. O desafio que a UNITA tem no Congresso é desfazer-se. É informar se vai fazer uma coligação ou vai sozinha. Porque aí o Bloco Democrático tem risco de perder-se. Tem um risco de extinção. O Tribunal Constitucional tem que extinguir o Bloco Democrático se o Bloco Democrático não concorrer. Não aparecer na Mas o Bloco Democrático pode concorrer sozinho? Sozinho. Mas aqui a probabilidade de conquistar votos é que deixa a pessoa na incerteza, não é? Outro elemento. Se ficar abaixo de 0,5 é extinto. Pois. Em Angola, eu no livro que eu escrevi, é preso por ter cão, preso por não ter cão. Se vais sozinho para as eleições e ficar abaixo de 0,5, é extinto. Se não concorres, também é extinto. Ou seja, não tens possibilidade de fugir. Vais ter que concorrer. Isso é um desafio que o maior aliado, o aliado mais fiel à UNITA, que, vamos dizer assim, que tem uma aliança, o Bloco Democrático tem. A UNITA tem que responder ao Bloco Democrático essa necessidade. Esse é o primeiro elemento. Depois, o segundo elemento é que não basta apenas a dispersão. Lá o texto não diz só da dispersão. Sim. Existe também outro elemento que é, se existe uma única voz na oposição, mais facilmente podemos contestar os resultados e fazer uma frente contra os resultados que não pode declarar de fraude. Como foi a Frente Patriótica Unida, houve essa força realmente dos vários partidos. Agora, se existir 25 partidos, vai um dizer que é fraude, os outros a dizer que não é, vão todos para o Parlamento. Aconteceu com Moçambique. Pois, ou seja, e o que eu chamo a atenção não é só a dispersão do voto, mas é a impossibilidade da oposição criar uma voz única na eventualidade. E, sobretudo, se nós pretendemos fiscalizar o ato, se temos uma frente única, do ponto de vista até para vários elementos, só um elemento para pessoas que não conhecem muito o processo eleitoral angolano. Por exemplo, os observadores. Se o Vitor tem uma equipa de 10, tem maior dificuldade, mas se o Vitor tiver uma equipa de 1000, ou seja, se fizermos uma frente única, fiscalizamos melhor, porque vamos conseguir ter observador em quase todas as mesas. E muitas das vezes há partidos que não têm capacidade financeira para terem observadores em todo lado. Em todo lado. Ou seja, só para termos ideia, há aqui várias valência na unificação de uma frente única. Depois, o texto é muito tendencialmente, perante deste dilema, porque se encontram os partidos da oposição, para o caso, a UNITA e o Bloco Democrático. Portanto, o Bloco Democrático pode estar a depender da UNITA e não sei se a UNITA quererá partir em coligação, porque, ao que parece, para partir em coligação tinha que abdicar dos seus símbolos. É isso que se diz? Claro. Tem que se criar a coligação, uma nova entidade que fica naquele período, nos 5 anos, tem que manter a coligação e tem que abdicar. Não pode ser o símbolo da UNITA. Achas que este é o maior problema da UNITA ter que abdicar os seus símbolos para trazer, à partida, partidos pequenininhos, dependentes de si para sobreviver? Eu acho que o maior dilema dos partidos há aqui uma teoria. Porque para já está de fora deste jogo em princípio. Vê-se que a Belchivuc está mais com a vontade de partir por si próprio. Sim, do que... pelo menos essa ideia. O que é importante aqui
a discussão que a UNITA vai ter no Congresso. Eu considero que o meu desafio da UNITA É o Congresso. É o Congresso, mas não é o Congresso em si, a sua liderança, do ponto de vista, e eu tenho muito esse princípio. Há questões internas dos partidos, eu não gosto de me pronunciar quem é o melhor candidato ou o pior candidato. Eu acho que os partidos... Mas podes dar uma opinião relativamente à coragem ou esse posicionamento do Rafael? Não, eu como cientista político gosto muito. É muito normal para ti? Para mim é normal. Um partido... O que é normal? O MPLA não partir para múltiplas candidaturas, Não, né? também para mim é normal. Os partidos têm regras próprias, funcionam... Nós, cientistas políticos, não temos que dizer como os partidos devem funcionar ou como eles... Há muito... Às vezes em Angola... Mas a expectativa do cidadão Mas não isso, conta? Mas isso o Vítor teria que me convidar como Sérgio Dundão e poderia ser no privado. Eu aí poderia falar contigo, não poderia falar como cientista político. Porque como cientista político eu tenho... Análise científica. Análise científica é obrigatória. Como pessoa até voto, não é? Exatamente. Como pessoa exerce uma vontade. Pois. Ninguém pode me dizer, a tua vontade tem que ser esta. Como pessoa tenho uma perspectiva. Eu acho que devemos respeitar a autonomia dos partidos. Se eu quiser, mas assim, a verdade eu poderia militar num partido, como o Vítor começou a pergunta. Sim. E aí poderia, sim, fundamentar internamente a minha vontade. Eu acho que ser militante da UNITA tem de respeito ao militante da UNITA. Isso é o meu podcast, portanto, é verdade que eu tenho a profissão que tenho, tu tens a profissão, mas somos ambos cidadãos e podemos também emitir uma opinião enquanto cidadãos, não é? Mas não é que eu não tenho opinião como cidadão. Claro. Eu tenho opinião como cidadão e muitas das vezes... Só não faço publicamente para não dizerem aquilo. Nós temos para não conotar. Para não conotarem. Mas o que eu digo da UNITA, o maior desafio da UNITA é estrategicamente se posicionar como vai... Mas isso é com o Congresso. O que é que o Congresso vai deliberar? Vai. Para mim, o líder da UNITA tem que rapidamente informar, sobretudo o Bloco Democrático, mas também a sociedade, como é que a UNITA vai se posicionar em 2027. Eu acho que o maior desafio da UNITA não é tanto a liderança, é meu entender, mas que estratégia política ou estratégia de campanha a UNITA vai construir. Porque a UNITA tem várias possibilidades. Pode, por exemplo, ter abertamente a informar que vai procurar os outros partidos da oposição e vai propor uma frente única. E pode informar a sociedade e a sociedade dizer a UNITA tem vontade de constituir uma frente única e os outros é que não querem participar nessa frente única. Isso também é uma estratégia. Às vezes não preciso estar condicionado, mas posso dizer que a minha intenção é esta. Pode também legitimamente dizer que vai sozinho porque considera que o seu próprio ganho individual é menor. Agora, do ponto de vista depois as consequências... É que serão elas, não é? Serão completamente... Mas Sérgio, qual é rapidamente a tua avaliação? Antes do... Orlando, temos quanto tempo? Não, também agora hoje o tempo não é necessário, não tem problema nenhum. A gente vai até onde der. Sérgio, sim. Eu tenho respeito com o teu tempo, eu também tenho respeito do tempo do Orlando. Já almoçaste, não é, Orlando? Não? Então fica com fome, não há problema nenhum. Profissional aguenta. Quinguila aí um bocadinho. Vamos lá pelos nossos telespectadores. Eu acho que esse é um exercício necessário que nós temos que fazer. A única coisa que tanto o Orlando quanto eu pedimos e agradecemos é o Estúdio Che Agora Aguenta por nos permitir fazer aqui este podcast. Sérgio Dundão é investigador, já vamos falar das eleições propriamente ditas, mas vamos olhar exatamente para a questão dos congressos, porque são assuntos que muito se discute na sociedade. Há uma vontade muito grande das pessoas perceberem um pouco mais sobre os partidos políticos. Costumamos ouvir o Valdir Cônego de Malange a trazer aqui uma discussão muito acesa sobre o desrespeito aos estatutos do partido, quebrando paradigmas de uma forma forte. Vemos agora a UNITA, por exemplo, também a trazer um congresso e já vimos uma lista de apoiantes ao Adalberto, até que ponto aquilo é tão real, ainda não fui pesquisar, mas desafios dos congressos na atualidade, porque uma coisa é o congresso de partido único, a outra coisa são esses congressos em termos de redes sociais. E Vítor, muitas das vezes, a história também, sou muito jovem, tenho 38 anos e não conheço tudo. Mas é muito interessante ver porque é que historicamente os partidos muitas das vezes não têm candidaturas múltiplas. Temos que conhecer um pouco a história. O MPLA sempre que teve conflitos de liderança nunca acabou bem. Aquilo criou feridas abertas até hoje, muitas vezes, no partido. Isso quer dizer que o partido tem noção da sua complexidade, das suas sensibilidades, das suas correntes. E muitas das vezes o partido, para evitar essas feridas abrirem-se, o partido faz aquilo que nós chamamos que é as oligarquias do partido, as chamadas elites do partido, combinam processos de transição. Agora vai para esse determinado grupo, depois vai para determinado grupo.
O que é que tem acontecido normalmente na UNITA? A UNITA... Sim, Na UNITA. O Depois, MPLA... gostava de falar, que falaste também do MPLA e esse cenário que está a viver agora. O MPLA tem essa tradição de que sempre que houve disputa de liderança nunca correu bem. Abre ferida. E como é que vai acabar? Como é que vai ser? Como é que tu perspectivas o próximo congresso do MPLA em 2026? O próximo congresso do MPLA, o MPLA vai passar por uma situação que é complexa. É uma prova de fogo. É uma prova de fogo. Que pode gerar uma bicefalia, não é? O presidente... Novamente? O presidente do partido ser uma figura, por exemplo, pode ser o atual presidente da República, o presidente João Lourenço, e o candidato... Mas o estatuto diz que o presidente do partido do país depende do presidente do partido. Aquilo que o João Lourenço negou a Eduardo Santos e depois teve que mudar aqui as leis, vai remetê-lo a essa figura? Quererá o próximo presidente aceitar isso? Eu por acaso, estou a morrer porque fui uma das pessoas que defendi que a bicefalia, do ponto de vista técnico da configuração do sistema do governo angolano, não funciona. Não funcionaria. Não funcionaria. Eu acho que quem tentar é sempre... Isso é uma daquelas coisas que nós cientistas políticos todos sabemos. Até chegares à presidência, o Vítor vai sempre me dizer sim. Se eu for presidente do partido e o Vítor pretende chegar à presidência, vai sempre me dizer sim. Humildadezinha. Quando chegares lá, tens os poderes todos, não vai se meter tanto à minha pessoa. Não vais. Isso está estudado. Os políticos que tentam ir contra a natureza do poder político, rapidamente o poder político mostra é impossível, é inviável para Como um é que sistema. João Lourenço vai resistir? Porque ele tem também um dilema que é, não pode ir a um terceiro mandato, quer ficar no partido e parece que internamente há uma crise brutal. Ele pode... a mesma coisa, o que está-se a passar agora, se isso acontecer, é a mesma coisa que o presidente José Eduardo Santos tentou e não funcionou. Porque o nosso sistema tem mecânicas, nós chamamos as mecânicas do sistema, nós chamamos mecânicas porque isso tem muito a ver com leis que superam a vontade minha e do Vítor. Nós chamamos leis mecânicas e são leis que nos superam. Para o Vítor, para eu poder simplificar, o que é que eu quero dizer aqui? É que, por exemplo, num congresso do MPLA, se o presidente for o presidente João Lourenço e, na eventualidade, for um outro candidato, quem entra primeiro, o presidente do partido ou o presidente da República? Não vamos submeter o presidente da República abaixo do presidente de um partido político, a mais alta figura. Não faz sentido. Isso não faz sentido. Do ponto de vista da dignidade do cargo, nem sequer é funcionável. Exatamente. Ou seja, há aqui questões que não se colocam, não é minha vontade, é assim que funciona. É do ponto de vista. O Vítor tem. O que é que significa? Se eu coloco o presidente da República abaixo do presidente do partido, eu estou aqui a inverter a pirâmide do sistema. Estou aqui a transmitir uma ideia de que o presidente da República. O partido é mais que o país. É mais do que o país. E é uma má mensagem até para o próprio MPLA, que quer dizer que existe uma separação entre o Estado e o partido. Isso não é. Ou então, o presidente da República tinha que suspender as funções do partido, só que existe um problema. O grupo parlamentar depende do presidente do presidente do partido e não do presidente da República. Por isso, Sérgio, rapidamente... Isso obriga que o MPLA tenha que alterar os estatutos por causa da nova dinâmica política? O que é interessante é que aquilo vai acontecer até o presidente da República considerar que, numa eventual que não apresenta o partido, e sobretudo por uma razão simples. Por segundo mandato, é meu entender, todos os presidentes da República precisam ser presidente do partido. Porque o presidente da República é proposto pelo presidente do partido. E ele, por um segundo mandato, precisa sempre... ser presidente do partido. Do partido. Para ele conseguir saber que vai conseguir governar 5 anos e vai ter uma recandidatura. Eu chamo a atenção que, por isso é que eu classifico o sistema de governo como um presidencialismo do partido. Ele precisa do partido, sobretudo para o segundo mandato. Mas então é isso, talvez para alterar isso tem que se mudar a lei, a Constituição do país em que abrir, por exemplo, candidaturas independentes. Pode ser uma solução. É uma solução. É uma solução técnica. É uma solução técnica. Ou voltarmos ao temos um regime de semipresidencialista, com um primeiro-ministro como chefe de executivo. Mas isso tem custos também. Do ponto de vista técnico, só não quero complexificar, mas do ponto de vista técnico, eu não sou muito favorável a essa ideia de que múltiplas candidaturas têm um benefício para o país. Então... já estamos talvez a desviar a questão do Congresso. Esse é um primeiro dilema. Eu acho que do ponto de vista... Mas isso são coisas que se discutem em Congresso, não? Pode. Sim, não. E devem ser discutidas. Devem ser discutidas em Congresso. Por isso é que o Congresso do MPLA vai ser um Congresso eu acho que sim. Da salvação ou então da mesma forma que eu disse que a UNITA, mais do que eleger um líder, a UNITA tem que rapidamente atualizar os seus atualizar o seu programa. Não, a UNITA tem que construir uma mensagem política. Ok. Se está a existir dispersão do voto e a UNITA não pretende ir numa frente única, a UNITA tem que criar uma narrativa
que possa convencer o eleitorado que a UNITA tentou essa frente única. E o MPLA, do seu ponto de vista, tem que discutir se quer manter o modelo bicéfalo ou quer manter um modelo. Ou seja, os partidos têm que discutir isso. Isso, de fato, faz sentido ter congressos para esses efeitos. Vamos olhar para os cenários em que um discute aquilo que sugeres e o outro não discute, ou que os dois discutam o melhor para cada um dos partidos e depois, claro, tem sempre repercussão para o país. Quais são os melhores cenários para o MPLA e qual é o melhor cenário para a UNITA? E agora depois podes entrar na questão da UNITA. Qual é o melhor cenário para a UNITA ou o melhor cenário para o MPLA? O melhor cenário para atendendo 2027, porque 2022 foi o que foi, ok? Nós tivemos o cenário que tivemos e se quiseres fazer uma avaliação daquilo que nós tivemos para as pessoas entenderem o que é que o MPLA fez, não deixou de fazer, o que é que a UNITA fez e o que a UNITA deixou de fazer, podes fazê-lo também. Mas olhando já para espreitando 2027. Começa primeiro pelo MPLA ou pela UNITA? Não sei se... Não, para mim tanto faz. Ok. Vamos, o que é que o MPLA fez, o que já está a fazer? O MPLA cometeu vários erros em 2022. Um dos erros, do ponto de vista, eu como cientista político, a pergunta que eu fiz é porque é que o MPLA não fez divisão político-administrativa. A primeira pergunta que eu fiz. Porque aumentar as províncias? Aumentar as províncias. Eu perguntava... Então fez bem agora? Do ponto de vista, por o MPLA, não é por... Vamos dizer, vou olhar como se eu estivesse a falar para o partido. Se eu tivesse que aconselhar um partido, eu aconselharia a fazer divisão político-administrativa. Dá-lhe vantagem? Dá-lhe muitas vantagens. Ok. E conseguiu fazer? Vantagens. Conseguiu fazer. Não aprofundou. Mas tem uma condicionante da lei constitucional, porque na Constituição ainda temos 18 províncias. Não? Já não tem. Okay. Já não tem. Há uma mecânica, na Constituição de 2010, da Constituição 92, 2010, nós não temos número limite de deputados na Constituição. Ok. Tirou-se essa linha, não tirou-se a norma na totalidade, tirou-se essa linha, e essa linha tem muitos efeitos, ou seja, nós temos um sistema altamente desproporcional. Em Angola, não ganha o partido que tem mais voto, ganha o partido que ganha mais províncias. E províncias como Bengo, o Izo, o Zaire, têm muito peso. Eu já escrevi isso, chama-se o efeito duplo círculo. Ou seja, em Angola, só para o Vítor termos noção, um partido pode ter 66% do voto e não ter a maioria parlamentar, que é uma coisa altamente desproporcional. Já escrevi sobre isso. Mas isso foi propositado, não é? Essa articulação foi propositada, não é? Há um debate. Eu tenho tido um debate com um amigo, um outro cientista político, que eu digo isso é uma coisa muito sofisticada. Ele disse, Sérgio, tu é que andas a justificar isso como uma coisa sofisticada. Em 92, efetivamente, isso vem de 92. Em 92 nós construímos um modelo que não permitiria que um único grupo étnico linguístico dominasse os outros. E nós criamos esse modelo, só que aprofundamos a crise. Este modelo que nós temos em Angola podia ser favorável, pode estar a ser favorável para o MPLA, com o poder que tem de controle e tudo mais. Há pouco tempo tu disseste que haverão pressões públicas que levarão os políticos a terem posicionamento diferente. Não vai o MPLA fragilizar-se com tantas amarras que criou, porque estava em tempo que tudo lhe favorecia, começar a ficar prejudicado por isso mesmo? O grande problema desse sistema, e aí o Vítor tem razão, é que se tu não tens maioria da população, maioria sociológica, e ganhas por um sistema artificial de representação, porque aqui é artificialidade. Eu construo um modelo artificial que me dá maioria representativa e não de sociologia. O que acontece é que depois tens manifestações de descontentamento. Tu estás fragilizado, sim. Por isso é que nós cientistas temos muita preocupação com a subrepresentação, porque nós queremos combinar representação e representação sociológica. Para quê? Porque quando o Vítor ganha as eleições, tem apoio suficiente para executar a sua agenda política. Exatamente. Porque o Vítor o que não está a acontecer agora com o MPLA, por exemplo. Porque quando tu começas a perder Luanda, Huila, Benguela, as grandes praças eleitorais. Do ponto de vista até representativo, tu tens maioria. Do ponto de vista sociológico, não tens apoio. Tens carência de apoio. E isso é fundamental para o sucesso de governação. Sobretudo, porque a eleição é um ato, é um dia. Depois o Vítor tem que tomar medidas, muitas das vezes duras. Por exemplo, tirar o subsídio do combustível, que é dura, que tem impacto social, e tu não tens apoio. Por quê? Porque tu conquistaste o poder num sistema artificial construíste. Mas vamos falar de eleições daqui a pouco, melhor do que essa questão das eleições, mais com mais profundidade, para conhecermos aqui, ajudar-nos a perceber aqui as complexidades e os arranjos últimos que foram feitos na Assembleia Nacional, o que parece até a oposição aprovou e gostou daquilo, para o termo mais que me ocorre agora, mas quero perceber relativamente aos congressos de desafios. Já falaste do MPLA e congressos da UNITA.
A UNITA... Agora com Savimbi, com Massanga Savimbi e com Adalberto, eventualmente poderá surgir mais um mês ou mais dois. A UNITA sempre teve múltiplas candidaturas, não é? Pelo menos agora desde dois últimos congressos ou três últimos congressos. Portanto, este congresso... Esse congresso como já se antevê, vai existir múltiplas candidaturas da UNITA. Sim. O mais importante é que isso às vezes nós cientistas vamos dar um conselho que do ponto de vista não devemos dizer, ou seja, por isso é que eu digo, Vitor, nós também cientistas políticos não somos os bons das fitas, não somos nada, bem pelo contrário. O que a população quer, o que nós cientistas políticos depreendemos muitas das vezes não casa. Não casa nem deve às vezes casar. Ok. O que eu diria na UNITA é que há múltiplas candidaturas sim, porque é a vontade dos militantes, não se pode impedir. Mas a seguir tem que ter muito cuidado para aquilo não criar feridas abertas para o partido. Por quê? Porque a grande pergunta que se deve fazer-se, às vezes... Quais seriam essas feridas eventualmente? Eu sinto que a UNITA tem essa tendência, é positiva do ponto de vista da sociedade, da mensagem que passa. Um partido que quer se democratizar, quer mostrar que tem um... Trouxe até membros da sociedade civil para serem deputados e tudo mais. Só que depois a minha pergunta que eu deixo no ar é: múltiplas candidaturas, se um dos candidatos não concordar, o que é que vai fazer? Vai intentar uma ação no Tribunal Constitucional e pode impedir o candidato vencedor de começar logo a executar a sua própria tarefa. Ou seja, eu não sei se até que ponto, em certos ambientes que tu consideras não democrático, tu seres os mais democráticos é uma vantagem. É um paradoxo. Parece que é um paradoxo. Parece um paradoxo. Eu estou aqui a tentar, como cientista, explicar. Porque essa ideia... Mas isso pode ser evitado mediante uma grande transparência do próprio processo. Mas em tentar uma ação no Tribunal Constitucional... Independentemente de... Imaginemos, tentou recorrer nos órgãos internos, não teve uma resposta, já aconteceu. O que eu não estou a dizer é uma novidade. Sim, aconteceu. Sim. E eu pergunto ao Vitor, pode não voltar a acontecer? E se acontecer? Pois, isso... Como é que fica 2027, do ponto de vista de eleições? Imaginemos que o Tribunal Constitucional demora a responder e Por exemplo, responde próximo das eleições de 2020. Por exemplo, e com um Tribunal Constitucional que se diz muito politizado. Pois, isso... Quando são questões da UNITA, respondem rápido. Questões do MPLA, está sempre quase tudo arquivado. Como é que isso fica? Até porque o Sérgio Raimundo disse que está em coma. Até pode ficar mais morto do que em coma. Vitor, é isso que eu digo muitas das vezes. Eu, como cientista político, estou a dizer algo que pode ser altamente polêmico. Porque estou a dizer, parece que eu sou contra a democracia. Mas eu não sei até que ponto, no ambiente que tu consideras não democrático, tu procuras ser o mais democrático, dá-te uma vantagem quando pode ser instrumentalizado para te condicionar. Pronto. Por Mas isso, olhando para o cenário normal. No cenário normal, o que eu considero é que a UNITA rapidamente tem que aceitar múltiplas candidaturas, tem que fazer um congresso que debate o projeto do país, que rapidamente diz que narrativa é que vai construir para 2027. Quais seriam, na verdade, algumas alterações que a UNITA devia trazer ou criar internamente para depois se refletir na própria sociedade? A UNITA tem uma situação que tem que dizer se vai continuar a fazer uma frente única ou se vai... Este é o problema maior. Esse é o primeiro problema. Rapidamente... Mas depois também achas que a UNITA podia inovar aqui no sentido de, por exemplo, dizer assim, o candidato a Presidente da República não precisa necessariamente ser o Presidente do partido, como faz o MPLA, por exemplo? Não sinto que esse seja um discurso que a UNITA precisa apresentar. Eu acho que o mais importante para a UNITA é rapidamente conseguir ter uma mensagem, uma narrativa política e, sobretudo, compreender... Mas narrativa política é o quê? A narrativa política é, por exemplo, a UNITA dizer que quer uma frente única, porque o nosso objetivo principal é democratizar o país. Ou seja, abrir mão dos seus símbolos e tudo mais. Discutir se quer abrir mão dos seus símbolos. Porque eu acho que o MPLA está muito mais... Eu acho que o MPLA está muito mais astuto e muito mais... com uma maior engenharia política do que esteve em 2022. Aprendeu com... As eleições de 2022 foram uma grande lição para o MPLA? Foram uma grande lição para o MPLA. E o que é que a oposição aprendeu com elas? Por exemplo, o PRS, por exemplo, a Casa CE, por exemplo, a FNLA. O que é que pode acontecer a esses partidos? Não, esses partidos... Vão ser extintos? É o risco, é o risco. Qual deles mais certamente? Por acaso... O PRS é um partido regional, praticamente. Mas já não tem a mesma expressão. Já não tem a mesma expressão. Porque todos os partidos agora, nestes pequenos partidos, olham muito para uma praça como Luanda. Pronto. Olham muito para a praça. Vivem muito a partir de Luanda. Portanto, o PRS pode se extinguir em 2027, porque já não tem a praça do leste do país. A FNLA pode extinguir porque hoje essa juventude que não tem nada a ver, não quer saber
Holden Roberto nem nada, portanto, o IJ, Zaire, isso pode levar à extinção. E agora, e depois as crises internas cada vez maiores, não é? Pode levar a... Casa CE sobrevive? Não sei também, porque há um problema da casa, não sabemos se a casa vai se manter como coligação, os partidos da casa vão dispersar. O maior desafio que eu acho que existe mesmo... Não, vê só aqui o coisa do telefone, dá-me só, faz favor. O maior, qualquer coisa. O maior desafio mesmo dos partidos é... ou seja, para mim é existir uma narrativa única de frente ou não. Se vai existir uma frente... Ok. Se vai existir uma frente... Ok. Dá só. Se vai existir uma frente única ou não. E para mim, a partir daqui é que nós podemos analisar se essa narrativa vai ser eficiente ou não. Porque do ponto de vista técnico, os partidos da oposição não têm muita capacidade de alterar o jogo, porque não determinam as regras do jogo. Quem determina é a iniciativa ou do executivo ou do grupo parlamentar. Achas que verdadeiramente, até que ponto vai a tua confiança dos processos eleitorais e se a sobrevivência até hoje desses partidos ainda dependeu da falta de transparência eleitoral? O nosso processo eleitoral tem muitas falhas do ponto de vista da própria transparência. Os índices de percepção, há um indicador que é o índice de percepção, o índice de integridade eleitoral, nós estamos muito mal classificados. E esse índice resulta muito das reclamações que os partidos da oposição acabam por fazer. Mas depois também o próprio povo que acompanha os processos e percebe que aí alguma coisa não está certa, isso também cansa a própria... Cansa, mas também existe uma... Mas parece que o MPLA não quer saber disso. Existe também um aspecto que é importante, que é, por exemplo, o que eu acabei por dizer no Vítor, acabei por explicar. Por exemplo, quem vota em Luanda, é importante às vezes fazer pedagogia. E não se faz porquê? Não interessa para que as pessoas saibam das verdades? Aqui a resposta, eu às vezes sou mais otimista do que algumas pessoas às vezes me informam, dizem, tu às vezes tens uma perspectiva de que as coisas são muito simples, às vezes são mais complexas. Eu pergunto ao Vítor quantas pessoas em Angola escrevem sobre o sistema eleitoral, conhecem o sistema eleitoral. Quem conhece o peso do voto... Só conheço dois. Luís Candimbo e Sérgio Dundão. Por exemplo, o que é o peso do voto, o que é o peso da representação, o que é o voto... Nós precisaríamos, do bom ponto de vista, isso é mais uma missão, por exemplo, da Comissão Nacional Eleitoral, do Tribunal Constitucional, de ter pequenos manuais que explicam que votar em Luanda não te dá uma vantagem. Mas Sérgio, há interesse político para se fazer esta pedagogia? Posso dizer que até agora sinto que não há mais... Até digo, aqui temos de separar. Aqui eu acho que quem organiza as eleições, a Comissão Nacional Eleitoral e o Tribunal Constitucional, deveriam, em meu entender, aumentar o grau de literacia. Mas Sérgio... Porque a desconfiança do processo é tão grande que era importante explicar ao cidadão... Quando ele vota, como é que é feito esse processo? Como é que é esse tratamento? Mas não é só uma questão da desconfiança do cidadão, é a falta desta transparência, a forma como esta comissão está estruturada, ela inicialmente retira a confiança nas pessoas. Como é que eu vou confiar numa instituição como a estrutura que tem as eleições? Depois, como é que eu vou dar mérito ao vencedor se eu sei que ele ganha fruto de uma estrutura desorganizada, pouco transparente, nada isenta? Por que os políticos não querem, não trabalham nisso? Porque tem exatamente a ver com o seu prestígio, com a sua honra. Isso é aquele tipo de questões que já não entram no campo da lógica. É da moral? Não é um campo, é da incompreensão até mesmo como ator político. Porque eu diria assim às pessoas... O Vítor, a pergunta que se diz, mas a questão da foto, não é só, a transparência é efetivamente um elemento essencial da confiança do eleitor. O eleitor vota e diz, olha, o meu voto efetivamente foi contado de forma correta e é validado. E existe depois uma situação que as instituições que organizam as eleições em Angola parece que estão aliadas um pouco daquilo que é a realidade no mundo. Sobretudo numa altura que a desconfiança sobre as eleições é transversal, até em democracias consolidadas como os Estados Unidos, o Brasil, existe essa desconfiança. Para mim, o que seria... Mas podemos baixar o risco. Não, o que seria ideal... porcentagem, né? O que seria o ideal, tendo em conta o contexto e tendo em conta o nosso histórico de desconfiança no nosso processo eleitoral, é a própria Comissão Nacional Eleitoral
aumentar o nível de transparência já. Ou seja, o Vítor está a fazer campanha, Exato. explicar no cidadão que temos índice de literacia muito alta, literacia a todos os níveis, e eleitoral então maior ainda. Começar já a explicar, parece que não existe na Comissão Nacional Eleitoral Interesse, vontade. não, parece essa consciência de que estamos num sistema que a probabilidade de sua desconfiança é maior. Por quê? Porque temos hoje as redes sociais, os fake news. Eu não estou a dizer que o nosso processo depois tem que se lidar com todas essas questões. não estou a dizer que o nosso processo já... E que põe em perigo a vida de muita gente. Sim. Não é? Não estou a dizer que o nosso processo era transparente, mas se no passado já tínhamos níveis de desconfiança. Com Hoje... o mundo que desconfia hoje do processo eleitoral generalizadamente, não podemos estar a achar que em Angola os níveis não subiram. Bem provável que os níveis não subiram. Isso tem dois efeitos. Primeiro efeito é o Vítor não votar. Nós podemos ter... Por isso é que os níveis de abstenção têm sido elevados a cada ano que pode passa. aumentar. E pode aumentar. Qual é a vantagem? Qual é a desvantagem? Mas, e depois falar, o que é que aconteceu nos últimos dias do ponto de vista de negociação e de concordância dos partidos políticos para as próximas eleições? Como é que nós vamos partir para as próximas eleições? Vamos partir para novas eleições com o mesmo tipo de discurso. Um que confia, outro que não confia. Mas então eles tiveram negociações na Assembleia e parece que aprovaram algumas leis e que as leis não foram de consenso? Mas os partidos às vezes chegam a consenso, não significa que acreditam no jogo. Não, isso às vezes é o jogo político. E por isso que eu digo, Vitor, o jogo político não é sempre... Por isso é que quem faz política às vezes tem determinados comportamentos que eu não posso dizer ao Vitor. Ele é boa pessoa. Então é legítimo ou legítima a ideia das pessoas de que os da oposição recebem dinheiro de um partido, por isso é que aceitam ficar. Vale mais para a UNITA, vale mais para a Casa CE, vale mais para eles todos ficarem na oposição e deixarem o MPLA fazer o que quer. Porquê que não lutam, porquê que não arrastam os dentes no chão para defender a verdade do seu voto? Não, a questão não é... As normas, por exemplo, fazer normas e ter consenso é um elemento do processo eleitoral. É um elemento até que, do ponto de vista, não tem algum impacto, mas não determina o resultado. Depois é todo o processo. E este processo é que, efetivamente, a oposição diz que não tem confiança. Porque, Sérgio, se eu não tenho confiança, se eu não acredito, por que é que eu vou às eleições? Se já sei que vou perder. Vitor, isso é uma discussão. Mas é isso que acontece com os partidos políticos da oposição. Porque a oposição em Angola, e também temos que olhar um pouco a história, tem a ver com o fato de países, e isso é minimamente consensual, países que têm conflitos, que tiveram conflitos armados por muito tempo. A oposição também tem outros condicionamentos. Não basta só dizer vamos à rua. Não, agora também por exemplo, em Moçambique, por exemplo, Sim. A oposição tem o mesmo comportamento. Se o Vítor acompanhar, em Moçambique a oposição também desconfia do processo e vai a votos. Isso é quase, por isso que foi coisa, há um padrão praticamente na região. Na SADC, na região da SADC, a oposição muitas das vezes não confia no processo eleitoral, mas participa no processo eleitoral, porque aqui é um dilema que é colocado os partidos da oposição. Mas quais são os perigos disso tudo, Sérgio? Vamos fazer uma transição para a democracia por via das urnas, ou vamos forçar uma revolta popular cujas consequências não temos noção do seu impacto? Por que não se vai buscar, por exemplo, o exemplo da África do Sul e por exemplo, de Cabo Verde, sobre tantos exemplos aqui? Porque são processos históricos e políticos que não são muitas Mas vezes aí comparados. é uma questão de coerência política e vontade de uma transparência de todas as partes, e nos outros é uma falta desta vontade e tudo mais, e mais malandragem política também? O Vítor, nós tivemos o MPLA tem uma vantagem histórica. Qual a vantagem histórica? Mas essa vantagem ganhou histórica... a independência, sim. Ganhou, não vamos dizer assim, saiu vitorioso na Guerra Civil. Sim. Na Guerra Civil, em 2002. E depois a UNITA perdeu aquele seu braço armado. Ou seja, o Vítor, vamos dizer... Mas o MPLA hoje, apesar dessas vantagens, Sérgio... Qual é a possibilidade? Nós podemos aqui, eu posso colocar essa questão. Quem tem a garantia que uma revolta popular vai significar que o poder vai para a mão da oposição? Sim. Essa certeza, esse dilema que é colocado o ator político do custo de uma revolta popular, com outro risco, se eventualmente o partido que está no poder se mantiver, o Vítor pode ser condenado.
e deixa de ser oposição. Certo. Não é fácil. Muitas das vezes as pessoas dizem... Foi por isso que a UNITA não aceitou ir à rua em 2022, não é? É por isso que muita gente diz, é fácil. É por isso que eu digo, eu não faço política. E eu admito, quem faz política tem que tomar decisões complexas. E voltamos novamente. É fácil estar aqui dizer, o líder da oposição deve fazer isto. Mas eu não sei os riscos. Até que ponto a tolerância... Eu assisti, Sérgio, a um debate aqui em Portugal em que estava Chivuco, em que estava, presumo, Filomeno Vieira Lopes, estava também Adalberto. E era com as comunidades e tudo mais, e estavam muitos jovens ativistas. E eu percebi ali, se puder usar esta referência como uma mostra representativa da vontade do povo, que o seguinte, Sérgio, em 2022, a sociedade esperou que a UNITA liderasse um processo de revolução nas ruas. Pela prudência que você refere de que, indo às ruas, em termos de consequências, o próximo podia não mais candidatar-se, não foi. Eu achei aqui, e aquilo que eu leio nos últimos tempos, você é investigador, que em 2027 há uma tendência da sociedade não esperar pela oposição. De onde virá esta força? Quem vai liderar essas manifestações num processo que não for transparente, não for livre, não for isento, porque já tem a experiência de Moçambique, que a União Europeia, que Portugal, que os Estados Unidos não puseram as mãos para realmente contribuírem para que a verdade do voto pudesse evidenciar. Ora, eu não vou esperar por eles, porque eles não fizeram no passado, não vão fazer agora eu vou defender a minha verdade eleitoral. Não é este risco. O MPLA quererá que as pessoas vão para a rua defender a verdade eleitoral numa exaustão com falta de resultados que têm, com promessas que vêm com mais de 30 anos, com um nível de desemprego galopante, com mais de 35%, que em qualquer sociedade aqui do mundo moderno isso dava um colapso brutal social, com problemas na educação, com uma questão, Sérgio, muito forte, profunda, de educação, com esperança e expectativa de vida e de confiança no país e nos políticos na lama. Sérgio, 2027 não vai pôr à prova a vergonha, o escrúpulo, a moral, o compromisso patriótico e de cidadania dos nossos líderes políticos? Vítor, a minha resposta é sim. Existe um forte risco, não podemos negar. Faça aquilo que aconteceu em Moçambique, faça a contaminação que aconteceu em Moçambique, da população. E estamos com a geração Z. Sim, a população Marrocos, isso e aquilo, esses países todos. Sair à rua. Mas podemos estar errados. Eu posso partir do pressuposto. Os meus pressupostos da análise podem estar totalmente errados. Eu não quero que isso aconteça. Não. Pode estar errado. Pode estar errado. E às vezes nós cientistas políticos falhamos na análise e a realidade nos mostra que temos que rever as teorias explicativas. Mas todas as transformações políticas há um aspecto que é fundamental. A cadeia de comando tem que quebrar. Nós chamamos o seguinte, a estrutura é esta, a pressão vem de baixo, a classe média ou o grupo intermédio tem que aderir a este movimento para forçar e normalmente o poder cai. A pressão de baixo pode ser... O problema é que nós não temos também meio, quase nenhum. Não temos a classe média. Mas quando eu digo aqui, vou dizer qual é o meio. O meio tem a ver quem segura aqui, são normalmente as forças de defesa e segurança. A pressão de baixo pode pressionar esse intermédio e esse intermédio não obedecer de cima e dizer vocês vão à rua e nós vamos ao contrário. Em vez de proteger o poder, dizer não, nós também estamos saturados. Porque também as Forças Armadas e Polícia também estão cheios de fome, coitados. O grande risco... Só não comem a bota porque não sei, O grande risco é saber, e isso muitas vezes nós cientistas políticos não temos essa informação, até que nível, o nível de descontentamento em determinados órgãos de defesa e segurança. Mas eles também podem estar felizes porque recebem bem de dinheiro do Orçamento Geral do Estado, mais do que a educação e saúde, portanto, se calhar isso acalma... Então o Vítor já começa a dizer qual é o dilema. Por isso é que muitas das vezes... Nós não sabemos. Tudo pode acontecer.
Pois, por isso é que era importante, muitas das vezes, nós compreendermos porque é que os atores políticos tomam decisões. O nosso nível de informação de como é que o sistema está a funcionar é sempre menor do que um ator político que está dentro do jogo. Porque da mesma forma que o Vítor tem essa leitura todos nós a temos, a temos, mas não significa que o ator político que está no jogo não tem informação que, por exemplo, o grupo que vai reprimir está descontente. Porque se não existir, por exemplo, a Primavera Árabe no Egito, como é que funcionou? O Mubarak pediu os militares para reprimir, os militares cederam e abriram e aquilo houve a transformação. Nós sabemos sempre que tem que existir uma quebra na cadeia do comando. Não basta a pressão. A pressão de baixo é uma pressão e depois, com outros fatores, por exemplo, as sanções económicas. Como é que depois a questão do conhecimento internacional? Sancionar, por exemplo, vamos dizer assim, o governo está a reprimir e está a causar danos à população. O que é que acontece? A União Europeia, os Estados Unidos sancionam dizendo... Não, mas também assim, é isso que as pessoas dizem. Não aconteceu nada em Moçambique. O país continua. Quer dizer, Vítor, não é desejável que tenhamos mortes. O que o Vítor eu normalmente, quando tenho que explicar, eu já não explico. Eu explicava, fazia um quadrado. Dizia aqui Estado, aqui sociedade, aqui pacto político e aqui conjuntura. Se normalmente Estado e pacto são muito mais, sociedade civil é menos e a conjuntura é menos, não há transformação. O que tem que existir é menos no pacto, mais no Estado, mais na sociedade civil e mais na conjuntura. O que é que eu digo mais na conjuntura? A conjuntura tem que ser tão mau. Conjuntura económica. E a nossa é. Nós temos um efeito que pressiona o poder político e a conjuntura, efetivamente. Só que a nossa sociedade... Já se fala em falência económica. Técnica. Só que a nossa sociedade civil é frágil, não é forte. E nós temos uma conjuntura má, mas uma sociedade civil também que é fraca. Se o pacto entre as elites militar e política, porque económica e cultural não contam tanto para o jogo, e o Estado é forte, ou significa que os órgãos de defesa e segurança asseguram o poder político, mantém. Temos o caso da Venezuela. Manifestações gigantescas na rua. Quem segurou o Maduro? Foram os militares. Ou seja, não vale a pena nós termos essa... Nós, como cientistas políticos, sabemos que quando nós analisamos e vemos que existe um Estado, um pacto muito forte, mesmo que a conjuntura económica seja, mesmo que as sanções internacionais, o que significa que essa relação é muito importante. O que é que eu acho que, por isso que eu digo que o MPLA está a ser muito mais prudente. E há vários sinais disso. Por exemplo, o combate à corrupção já não está ao mesmo nível que estavam. Por quê? Porque significa que existia nas elites um descontentamento. Vamos reduzir o impacto nesses grupos. Ou seja, está muito mais prudente para 2027, porque aprendeu e também sabe o que é que aconteceu em Moçambique. Então nós não estamos numa conjuntura, e mais com outros elementos. E por Vítor, só quando eu digo que a sociedade civil, os partidos que estão a surgir, não estão a surgir do Estado, não estão a surgir do Estado nem do pacto, estão a surgir da sociedade civil, que significa que a nossa sociedade civil está a se fragmentar. E é muito difícil uma sociedade civil fragmentada mobilizar-se tudo numa só causa, porque na sociedade civil há sempre múltiplas interpretações sobre... pode ser que a UNITA queira instrumentalizar, ou seja, para o Vítor ter não, por isso é que eu digo, quem de fato quer fazer uma mudança no país, por isso é que eu disse a guerrilha que está instalada na oposição, que significa que é elemento da sociedade civil, e é normal, e é natural. A sociedade civil tem necessidade, pode surgir 20 partidos, 30 partidos, imaginemos o partido do Vítor está satisfeito com o seu grupo aí, dizer não vamos à rua, o outro partido diz não vamos à rua, o único partido é que vai assumir o custo de mobilizar, depois ser... A capacidade de sucesso é muito alta. Reduz-se completamente. Por isso é que eu digo que a dispersão, do ponto de vista... Agora pergunto ao Vítor, o MPLA está a fazer bem. Quero como cientista político, sim, se eu fosse do MPLA, eu diria como cientista político, está a fazer bem o seu trabalho. Está a fazer o seu trabalho, está a condicionar as possibilidades dos outros poderem subir. Por isso eu digo que a UNITA tem que entender o que é que está-se a passar no jogo político. E ganhar tempo. E dizer, nós talvez não estamos nessa fase, a olhar muito para nós e não olhamos o que é que está-se a passar no jogo. E considerando que é muito bom ser democrata, fazer múltiplas candidaturas, porque isso é que é importante para a sociedade, mas porque o Vítor... Eu volto a dizer, muitos destes partidos podem ser instrumentalizados, mas alguns partidos, por exemplo, o Partido Liberal, tem muita gente que considera que tem direito a participar e tem novas vozes. Eu não sei se esses novos partidos vão mobilizar-se
Se tiverem 2 ou 3 deputados no Parlamento, que pode significar financiamento, capacidade de ter representação, poder crescer, se vão mobilizar a juventude para ir reivindicar. Isso para já também. Fica no conforto e essas coisas todas. O para já também vai mobilizar para ir à rua. Não sei se vai mobilizar. Eu não sei, mas é o que eu estou a dizer. No meu entendimento, o surgimento desses partidos condicionam as condições de 2022. Aí sim, aí a UNITA vai pagar um preço muito alto, porque toda a gente vai dizer: perdeste a oportunidade de 2022. Claro. E 27 não vais ter a mesma. Claro. E eu agora digo, MPLA, não compreendeu 22. Está a compreender melhor o que vai ser 27. Mas... E o caso de Moçambique, possivelmente, disse: vocês não podem ter um único líder forte na oposição. Vocês têm que ter 4 ou 3 líderes fortes na oposição, que é muito mais fácil negociar, ceder a uns, do que ceder a outros. Eu só estou a dizer que o nosso jogo político está mais complexo, está mais difícil para a oposição do que esteve. E volto a dizer, o MPLA já está a pensar nisso. A divisão político-administrativa é uma técnica. Não estou cientista, os cientistas políticos... que estudam essa questão, e o engraçado, muitas das vezes em Angola, o que em torno de piada que me fazem, ninguém te lê em Angola. Nós que estamos aqui no governo até gostamos do que tu escreves, tu até nos alerta o que é que devemos fazer. Eu já tive várias situações dessas, porque eu escrevi isso dizendo que sim, o MPLA, se quer manter a maioria ficcionada, tem que criar mais províncias e dividir determinadas províncias. O Vítor vê, e as províncias selecionadas não são as províncias onde a oposição ganha. Eu escolho sempre as províncias onde o MPLA tem melhores resultados do que a oposição. Porque, imaginei, é sempre uma técnica, e isso existe. As pessoas chamam, nós chamamos de engenharias eleitorais, e todos nós estudamos isso. Eu tenho um livro que me dediquei a explicar isso, expliquei 2028, expliquei 2012, expliquei 2017. Estou a ver se volto a escrever para 2022, não sei se vou fazê-lo, mas só para dizer que o MPLA está a cumprir com aquilo que são elementos para se manter em 2027. Eu escrevi isso, o meu artigo eu digo... E tem mérito. Eu digo portanto, faz o trabalho dele. Eu digo, o MPLA está a dispersar. É o mérito. Agora, a oposição é que tem que entender. Nós estamos aqui, eles nem sequer... E essa manipulação da geografia é, do ponto de vista... Eu considero que tem elementos de inconstitucionalidade, mas sou eu a dizer isso para mim mesmo, porque viola o princípio da proporcionalidade e teria que ser... Foi isso que a oposição sempre foi defendendo, foi gritando e tudo mais, mas pronto, passou na Assembleia... Mas tinham que fundamentar para ir ao Tribunal Constitucional, porque há alguns elementos, porque eu pergunto em Angola qual é o limite de província que podem ser criados. Eu posso tornar o Kazenga numa província, e eu digo, Vítor, ninguém pode responder sim ou não. Porque o Tribunal Constitucional é que deveria dizer que sim ou não. E agora terminamos como começamos. Realmente... a questão da moral e da ética, do ponto de vista político, é uma coisa, estando lá dentro, dificílima de se compreender. E cada vez mais, para o nosso jogo político, pela conclusão a que nós podemos chegar, é que é ainda mais complexo. Porque depois cada um carrega o peso da sua consciência. Né? Nós sabemos que são políticos, tomam as decisões que tomaram, boas ou não, do ponto de vista de quem vota ou não vota e quem segue ou quem não segue, deixa a gente tanto poder e podemos fazer as coisas, isso é o mais interessante. Portanto, a resposta foi dada, Sérgio. Sim, mas acima de tudo há uma questão que, mesmo como cientista político, aquilo agora despende um pouco do cientista político como cidadão angolano e como angolano, é sempre pensar o porquê fazer política. Eu acho que os políticos em Angola deveriam estar sempre a se responder porquê fazer política e para que é que eu quero fazer política. E isso já não tem a ver com moral, mas com as motivações de fazer política. Eu possivelmente até hoje não entendi o que é que eu iria acrescentar na política quando estou a servir melhor. Por exemplo, eu posso escrever livremente sobre o sistema eleitoral angolano, posso comentar livremente. Se eu estivesse num partido político, talvez a sociedade iria perder um quadro como o Sérgio e eu seria um militante, poderia ser mais capaz ou menos capaz. E a resposta que eu vou encontrar até hoje é que sirvo melhor como um cidadão, como um investigador, a produzir e a comentar livremente do que estando a fazer política como militante. E às vezes a resposta que nós encontramos é essa: não deixo de servir noutras funções um exercício ou um elemento público, por produzir conhecimento. E muitas das vezes com esforço pessoal, porque ninguém me paga, não estou associado, eu não sou investigador em Angola de nenhuma instituição, não sou professor de nenhuma instituição, e então com esforço pessoal também estou a fazer exercício de cidadania. E contribuindo para o país. E contribuindo, por exemplo, comentando isso, dizendo que... E qual é o objeto de estudo que estás agora empenhado neste momento? Eu fico muito feliz quando estou fora de Angola, porque quando estou fora de Angola consigo estudar algo que é uma paixão minha, que é o processo da construção do Estado, e estou a estudar
o processo de construção da unidade linguística em Angola em torno do português. Porque que o português expandiu-se nas dimensões como se expandiu. E a minha tese, novamente, vai ser sobre isso. Explicar quais foram os elementos, quais foram os atores todos. E isso só é possível fazer fora da realidade angolana, onde às vezes, Sérgio, tens de comentar essa lei, porque a realidade angolana é muito dinâmica, é muito forte. E o debate político é muito apaixonante e estás sempre envolvido. E muitas das vezes dizer não às pessoas é entendido, ele está achado, ele não quer falar. E às vezes eu tenho que explicar isso, não é nada contra as pessoas, mas eu às vezes tenho que ter elementos para comentar. E não tendo elementos para comentar, eu prefiro ficar calado, porque no século XXI é um século da ignorância, a ignorância pública. E eu não quero ter ignorância pública. Qualifica então aqui este nosso exercício. O Orlando esteve bem, tecnicamente, eu estive bem aqui. Não, é uma primeira experiência, espero que não seja a primeira nem a última. Não, a última não será, de certamente. E é uma sensação estranha, não é um estúdio. Não é rádio, não é televisão. O mundo mudou. A tecnologia mudou, e aqui o Vítor também pode ensinar os partidos políticos como construir narrativa, tendo um podcast. Estás a ver? Como fazer narrativa, tendo por exemplo, a UNITA, no seu próprio congresso, pode ter um espaço de podcast para transmitir, não reclamar sempre que não tem cobertura televisiva. Construir um espaço aqui com um técnico como Orlando, ou como o Vítor, ou com uma pessoa que possa dar uma consultoria nesse sentido. A UNITA poderia meter vários militantes a falar e dar uma ideia de um partido muito mais aberto. E, Vítor, talvez o Vítor serviria muito mais o político hoje, no século XXI, do que um cientista político que está com as questões técnicas. Não, é verdade. Não, hoje, essa questão das redes sociais quebrou o paradigma da comunicação, desmembrou o meio convencional e, portanto, há alternativas, porque há pessoas que nem veem televisão ou até veem a partir do telefone. E é um elemento que é importante, que eu não comentei, e aí é a transformação da realidade africana. E é um autor que eu aconselho a lerem bastante, que é o Carlos Lopes, um investigador. O guinense. Os livros do Carlos Lopes são importantíssimos para nos ver a dinâmica em África. Hoje o elemento que mais leva informação ao africano já nem é a rádio, muitas das vezes é o telefone. Sobretudo a juventude. Leve e traz. Leve e traz. Por isso, os partidos que querem comunicar hoje com o futuro eleitor em África não podem reclamar. A televisão em Angola e a rádio não estarem a dar espaço já não é um problema. Já não é um problema porque basta fazer no formato ideal, com cortes certos, que a mensagem chega. E os partidos têm... E isso o Vítor é muito mais, e o Orlando são muito mais eficientes do que nós cientistas políticos. Porque nós cientistas políticos não sabemos comunicar no século XXI. Vocês já sabem comunicar no século XXI. Os partidos, se querem ser eficientes, têm que ir por essa dinâmica que é do Orlando. Ou seja, eu se estivesse a assessorar um líder num congresso, diria, tens de ter um técnico como Orlando. Porque cada momento do congresso tem que existir um corte. Cada momento no congresso tem que existir uma mensagem. Cada elemento no congresso tem que transmitir. E às vezes os congressos dos partidos em Angola são congressos monótonos. O cidadão está à margem daquilo, os partidos estão a comunicar internamente, esquecendo que o objetivo do partido é externo de conquistar o poder. Há debate, sim, interno, mas o Orlando e o Vítor a fazer cobertura. Há um congresso da UNITA ou do MPLA serve muito mais do que um cientista político a aconselhar nos bastidores. É por isso que eu digo, vocês são hoje os elementos mais importantes. Já estamos a construir o futuro. Bom, obrigado a todas e a todos que nos tiveram a acompanhar durante este tempo de conversa. Quanto tempo, Orlando? Nem foi assim tanto, 1h32, força. Mas, perdão, soube pouco, não é, Orlando? Estás cansado? Ok. Pronto, olha. Estás quê? Estás relaxado, mas Orlando, então, foi interessante esta conversa. Sérgio, muito obrigado por este exercício. Obrigado. Passem pelo site vitorhugomendes.com. Tem lá os meus livros todos. Portanto, aproveitem comprar os meus livros todos. Estou a escrever um novo livro. Quem quiser contribuir para o lançamento deste novo livro pode fazê-lo. Tem aí a forma de apoiar. Obrigado. Tenho o objetivo de chegar a 1 milhão de seguidores no Facebook até dezembro. Portanto, siga a página. Chegar a 50 mil subscritos no YouTube até dezembro. Subscreva, por favor, porque essa subscrição vai permitir que nós façamos muitos mais conteúdos de forma transversal, mais forte, criemos uma equipa e sejamos algo diferente, positivo na sociedade. Queremos ajudar toda a gente. Portanto,
Nós, como não somos um órgão público, portanto não estamos aqui neste podcast a representar algum órgão público, é um trabalho, um exercício que nós fazemos de descontração, do hobby, podemos assim, paralelo ao que nós temos nas nossas vidas diretas, mas quem sabe podemos tornar isso mesmo mais e cada vez mais profissional. Bom, isso vai acontecer claramente se subscrever, se seguir, se partilhar o nosso conteúdo, se deixar um like. Um abraço bem forte, estou onde tu estás.